e faz surgir um novo amanhecer. Amém, meus irmãos. Voltamos. Gente, eu quero encerrar então, concluindo o que nós começamos no início da programação. Tivemos aí a participação muito importante, satisfatória, do nosso querido pastor Oldemar Stolpe, da 8ª Igreja do Evangelho Quadrangular. E eu fiz menção do livro de Números, capítulo de número 11, e o verso de número 10 até o 23. Eu quero fazer a leitura para ti aqui e já em seguida a gente ora para ir para casa, tá bom? Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu. E pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos? Que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dai-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fosses comigo, e se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixes ver o meu mal. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves. Dirás ao povo: santificai para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até que vos saia pelos narizes, até que vos enfarteis dela. Porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhe-eis carne? E comerão 1 mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastam? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não acontecerá.
Meus irmãos, amigos, aqui do programa Verdade Absoluta, ouvimos aí uma palavra abençoada através do servo de Deus. E eu quero encerrar dizendo para ti que o Deus que provê, Ele ainda está com as suas mãos estendidas. Eu quero nesta noite pregar para quem está duvidando do Senhor. Para quem só faz da vida murmurar e reclamar de sorte. Vive se queixando. Nada tá bom. Nada lhe faz contente. Nada lhe agrada. Tudo é um peso. Tudo é um fardo. Nada tá legal. E aí quem sabe você diz, não é justo. Por que Deus, Ele permite na minha vida essas coisas? Por que Deus não impede que aconteça certas e determinadas coisas na minha vida? Nesta noite Deus tem uma palavra para você nesse lugar. Para que você possa entender que a forma que Deus trabalha, o jeito que Deus trabalha é perfeito. Muitas vezes não vai estar de acordo com aquilo que você imagina. Muitas vezes não vai estar de acordo com aquilo que você quer. Mas a vontade de Deus, ela sempre vai ser perfeita. A vontade de Deus, ela sempre vai ser boa. O jeito que Deus trabalha sempre vai ser o melhor jeito para minha e para a tua vida. Mas você precisa entender de uma vez por todas que tem algumas coisinhas que tanto você pede, que tanto você insiste, que às vezes até Deus Ele te dá. Mas isto não significa que é a vontade de Deus entregar nas tuas mãos certas coisas. Mas daí você insiste tanto, você incomoda tanto, você pede tanto, você fica ali inquietando na maioria das vezes que Deus, Ele acaba se irando contra a tua vida e Ele te dá, mesmo sabendo que isto vai trazer consequências, mesmo sabendo que isso lá na frente vai causar algum dano para a tua vida, mas você é tão chato às vezes, insistindo em determinadas situações que Deus Ele acaba se cansando e Ele diz, eu vou dar, não é a minha vontade, mas porque me pede tanto, eu vou entregar. O povo testificou o poder de Deus desde quando eles ainda estavam vivendo escravos na terra do Egito e nas mãos do faraó. Ali por intermédio de Moisés, ali por intermédio de Arão, o Senhor fez maravilhas no meio do Egito, para poder livrar o seu povo da escravidão e fazer com que eles fossem em direção à terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que foi prometida aos seus pais, aos seus antepassados. Aleluia. Mas tudo que Deus Ele quer de nós, irmãos, é que a gente se torne dependentes de Deus. E que a gente entenda que as coisas não são do nosso jeito e nem pela nossa própria vontade, nosso querer e nem na força do nosso próprio braço. Moisés, ele achava que era na sua força, que era na sua inteligência, que era na sua capacidade humana, que ele ia conduzir o povo, que ele ia cuidar do povo, ele ia proteger o povo, ele ia dar comida para o povo, ele ia dar alimento para o povo, ele ia dar água para o povo, ele ia dar vestimentas para o povo. Quantos homens de Deus, líderes que estão à frente de um grande povo, à frente de um grande rebanho, que acham na maioria das vezes que eles são o principal responsável pelo rebanho, o principal responsável pela igreja. O Gelson Rufino até fez um louvor e ele canta, né, o dono da igreja. Tem muitos que acham que são o dono da igreja.
os mantenedores da igreja, os que fazem com que a igreja se mantenha de pé e ela cresça sobre a face da terra. Mas tenho algo a te dizer nesta noite. Você é só uma ferramenta nas mãos de Deus, que Deus, Ele usa como Ele bem quiser usar. Mas Deus ainda tem o controle de tudo nas suas próprias mãos. Ele é o dono da igreja. Ele é o responsável por cuidar do seu povo, por alimentar o seu povo. Moisés se queixava dizendo que o fardo estava pesado. Questionava Deus: por que o Senhor me deu esta responsabilidade? Por que o Senhor me colocou à frente deste povo? E agora eles estão ali murmurando. Agora eles estão ali dizendo que melhor era quando eles estavam no Egito, na condição de escravo, porque não conseguiam se sujeitar à vontade de Deus para as suas vidas. Que nesta noite você possa meditar. É muito fácil eu ser dependente de Deus estando bem empregado, as minhas despensas lotadas de alimento, com saúde, as crianças bem alimentadas. Agora eu quero ver nós continuar dependentes de Deus, se de repente tudo isso for tirado de nós. Quem dos nossos irmãos e amigos aí do outro lado, que já experimentaram essa experiência de ser dependente 100%, totalmente de Deus? Veja bem que todos os dias, pela manhã, Deus mandava o maná. Ele dizia: comem tudo e não guardem, porque amanhã tem mais. E aqueles que eram incrédulos, que não acreditavam na palavra e queriam juntar, acumular, armazenar, guardar o maná, diz que apodrecia, criava bicho, estragava, azedava. Porque Deus, Ele disse. E nesta noite, só para concluir, você precisa acreditar na palavra de Deus. Você precisa acreditar nas promessas de Deus. Você precisa confiar que Deus é Ele quem cuida da tua vida, é Ele quem cuida da tua família, é Ele quem provê a casa, é Ele quem provê os móveis, é Ele quem provê o mantimento, é Ele quem provê o emprego, é Ele quem provê o salário. Agora experimenta Deus cerrar o céu, não vi mais chuva, e aí Ele manda os gafanhotos. 2 Crônicas, capítulo 7, 14. E se de repente isso acontece, e Deus fecha a porta, e Deus tira algumas coisas de ti, o que tu vai fazer? O Senhor diz: e se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados, deixar os maus caminhos, e se voltar para mim, e me buscar de todo o coração. A Bíblia diz que Deus, Ele ouve a oração. Por quê? Porque a mão de Deus não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados, para que Ele não possa ouvir a tua oração e abençoar a tua vida. Mas você precisa deixar de ser incrédulo. Você precisa deixar de ser murmurador. Você precisa aprender a ser dependente de Deus, a confiar que Ele existe e Ele é galardoador do seu povo, Ele é abençoador do seu povo, Ele é o mantenedor do seu povo, é Ele quem cuida do seu povo, é Ele quem manda o maná todas as manhãs. E você precisa acreditar que no dia seguinte, Deus, Ele vai tornar a mandar o maná para a tua casa, em nome de Jesus.